PA 9.000, ficou 52.440. Dos 52.440, as despesas em resto a pagar foram 49, aquela que está lá naquele quadro lá atrás. Então, nós tivemos um superado exercício de 3.173. Então, 3.173 foi a sobra que nós tivemos de 2009, pagando todo o resto a pagar, sobrou 3 milhões. Bom, aqui a gente está mostrando, daquele resto a pagar do PCA 1415 de 19 milhões, o que foi pago? Qual foi? O que nós deixamos? Então, do PCA 1415, da determinação do CNJ, foi colocado para inativo uma estimativa que a folha de pagamento deu para a gente, de 5.129 com inativo, 120 mil com pensionista, 12 milhões com ativo. E nesses dois 13 que vocês estão vendo ali, são encargos, que são o que é retido do servidor com esse pagamento, que é o INSS, a Previdência, o Imposto de Renda. Então, ficam ali, tá? Bom, o que veio pra gente depois desse resto a pagar? Veio uma folha de diferença, que são aquelas pessoas que entrou depois do dia 10. Entra depois do dia 10, tem uma diferença de salário para receber, que foi contratado novo. Então, essa diferença deu 184 mil, tá? O encargo dele de Previdência deu 10 mil. Então, nós pagamos em janeiro 195 mil, tá? Aí, do PCA 1415, o que veio? Após a folha complementar, nós pagamos 3 milhões para o inativo, 5 milhões para o ativo, e dos encargos, 565 para o ativo, e encargos da fonte 115, que é do inativo pensionista, 363 mil. Após o pagamento do PCA 1415, nós passamos desembargador, tem uma sobra disso. Então, sobrou. Aí ele disse, dessa sobra vocês vão pagar o RV. Aí o DPP calculou uma média para todos receberem, todos os servidores receberem dessa sobra do restos a pagar. Então, no inativo, ó, se nós deixamos 5.129, do PCA 1415 pagou 3.820, as da sobra, que foi 1.308, pagaram os inativos, o RV. Do pensionista, não tinha nada do PCA 1415, os cálculos não deu, pagou o RV. Do ativo, pagou 6.633. Dos encargos ali, nós temos um prazo do dia 20, pagar todo o INSS. Então, amanhã vem o presidente, nós já vamos calcular, já cálculo pelo DPP, a gente já vai fazer o empenho, liquidar, e aí a gente já manda para a Previdência. Por isso que nós colocamos uma observação ali para vocês verem, que daquele saldo lá dos 62 mil, a gente vai pagar o INSS referente a essas duas folhas que foram pagas. Bom, agora o orçamento de 2010. Na elaboração do PTA, que é o Plano de Trabalho Anual, que o governo ele faz uma previsão de receita. Então, o governo fez uma previsão de 5.874, né? Então, o nosso orçamento seria de 306% da receita corrente líquida, seria 358 milhões para pagamento de pessoal, né? Quando nós olhamos aquele valor de 358 milhões dividido por 12 meses de repasse, então daria 29 milhões de repasse por mês para a gente. Quando nós vimos isso, levamos para a administração que não, 29 milhões não cobre a nossa folha de salário. 20 milhões está abaixo do que nós precisamos. Então, a administração foi no governo, fez um termo de ajuste com o governo, que desse termo de ajuste consiste em quê? Que após a apuração do primeiro quadrimestre, que é em abril, do segundo quadrimestre, agosto, e do terceiro quadrimestre, que é em dezembro, o governo vai ver se teve um excesso de arrecadação e iria passar para a gente essa diferença para cobrir. Só que nós levamos lá para a presidência o seguinte:
nós precisamos de mais. Por quê? 29 não dá. Então o governo falou assim, como ele sabe que eles subestimaram a receita, ele sabe que todo início do ano ele subestima a receita para o próximo exercício, o que ele fez? Nós vamos passar para vocês 32 milhões e meio para pagar a folha até a apuração do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Então, é isso que está acontecendo com a gente aqui. Ah lá, esse é o termo de ajuste, né? Que ele vai, se tiver o crescimento da receita corrente líquida, no primeiro quadrimestre, no segundo e no terceiro, eles vão fazer uma incrementação do orçamento para a gente. Tá? Bom, ah lá. Então, a lei orçamentária veio para a gente 358 milhões. Isso está no site nosso, está no governo, na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda. Na lei orçamentária, vocês vão pegar 358 milhões para o Poder Judiciário de pessoal, tá? Então, 358 dividido por 12 daria um repasse de 29 milhões para a gente, que não cobriria a folha. Aí, de acordo com o termo de ajuste, ficou de repassar para a gente 390 milhões, sendo 32 milhões e meio por mês. Então, janeiro passou 32,5, até maio, na folha de maio, pagou 32 milhões e meio de receita para a gente. Desses 32 milhões e meio, agora fechou o primeiro quadrimestre. Então, não temos de ajuste fazer. Vocês, fechou o primeiro quadrimestre, foi em abril, vocês apuram a receita, 6% tem que ser o repasse do Poder Judiciário. Nós apuramos, já encaminhamos para o Tribunal de Contas e deu 402 milhões, que é, dividido por 12, daria o tempo de passar para a gente 33 milhões 572. Então, esse tem que ser o nosso repasse para ser feito desde... Aqui nós explicamos o seguinte, que nós fechamos o quadrimestre, a lei de responsabilidade fiscal, e o nosso índice deu 5,41. Esse está publicado, tá? Está publicado na nossa página, está com todos os índices, todas as diferenças estão aqui. Então, isso aqui eu estou explicando aqui que está no quadro, né? Que o governo colocou que a receita do primeiro quadrimestre foi 6 bilhões 705, 6% de 6 bilhões é 43 para a gente de orçamento, tá? Então, nós temos um acréscimo de 43 milhões no orçamento nosso. Isso aqui é da fonte 115, que para a gente é mais tranquilo, porque a fonte 115 é do recolhimento de previdência que a gente faz acesso para pagar inativo e pensionista. Então, isso é bem tranquilo, porque a gente que faz a receita. Bom, aqui já é da execução orçamentária. Então, dos 358 milhões para o pessoal, dessa apuração do primeiro quadrimestre, nós temos uma implementação de receita prevista de 43 milhões. Tá? O que já foi executado de janeiro a maio com folha? 159 milhões. O que nós temos de saldo orçamentário hoje? 243 milhões. Na fonte 115 foi previsto 60 milhões. Nós temos uma previsão de 8 milhões. Já foi executado 27. Tem um orçamento de 41. Nas despesas correntes. A despesa corrente da fonte 100, ela é para atender o custeio. São as verbas indenizatórias, tarifas bancárias, passagens. Então, são todas essas despesas que já foram executadas em 14 milhões. Investimento só tem 16 mil na fonte 100, então não fizemos nenhum investimento por enquanto, porque também nem dá para fazer 16 mil. Bom, isso aqui já foi a nossa execução. Realmente a nossa execução de janeiro a maio. Foi tudo aquilo que nós já pagamos, tá? Está registrado no balanço. Então, tá lá a receita, 32 milhões e meio, como eu disse para vocês que o governo está passando. A nossa despesa corrente, lá na nossa despesa, na fonte 100, tá? 29, 32, 31, 33, 32, tá? Em janeiro,
tá aqueles 29, porque lá em abril tá maior, porque foi reconhecido aqueles 16% e foi retroativo desde janeiro, né? Porque a lei do aumento é desde janeiro. Então, janeiro não pagou, foi pagar lá em abril a diferença.